Olá, aqui é a Ali, bem-vindos aos Novenáticos. Nos 2 episódios anteriores, nós falamos sobre inteligência artificial, evangelização digital, tecnologia e sobre uma pergunta muito importante. A tecnologia foi criada para economizar nosso tempo, mas estamos usando esse tempo para aquilo que realmente importa? E hoje eu quero dar mais um passo nessa reflexão, encerrando aqui a nossa série. Porque talvez a pergunta não seja apenas quanto tempo temos, talvez a pergunta seja: o que estamos cultivando com o tempo que recebemos? E para responder isso, precisamos falar sobre uma palavra muito importante: cultura. Hoje, quando ouvimos a palavra cultura, pensamos em livros, música, arte ou conhecimento. Mas a origem da palavra cultura está ligada ao ato de cultivar. Primeiro cultivávamos a terra. Plantávamos sementes, cuidávamos delas, esperávamos crescer. Depois passamos a falar de cultivar ideias, conhecimentos, amizades, virtudes e até mesmo a vida espiritual. Isso nos ensina uma verdade simples: aquilo que cultivamos cresce. Se eu cultivo amizades, elas crescem. Se eu cultivo conhecimento, ele cresce. Se eu cultivo oração, minha vida espiritual cresce. Mas se eu cultivo distrações, ansiedade, superficialidade, essas coisas também crescem. E talvez este seja um dos maiores desafios do mundo digital, porque nunca tivemos acesso a tanta informação. Nunca tivemos tantos vídeos, cursos, livros, redes sociais, aplicativos. Mas informação não é a mesma coisa que formação. E formação não é a mesma coisa que sabedoria. Nós podemos passar horas consumindo conteúdo e ainda assim terminar o dia sem ter aprendido algo verdadeiramente importante. Porque aprender exige reflexão, exige organização, exige tempo. Exige algo que a nossa sociedade muitas vezes esqueceu: o ócio. No episódio passado, falamos que o ser humano precisa de momentos de pausa, momentos para contemplar, para pensar, para simplesmente existir sem estar produzindo alguma coisa. Hoje parece que precisamos justificar cada minutinho da vida. Se estamos parados, sentimos culpa. Se estamos descansando, sentimos culpa. Se estamos em silêncio, sentimos culpa. Mas o cérebro humano não funciona como uma máquina. Ele precisa de pausas. Ele precisa organizar as informações recebidas. Ele precisa transformar a informação em conhecimento, e conhecimento em sabedoria. Talvez seja por isso que tantas pessoas se sintam cansadas hoje. Não porque trabalham mais do que as gerações anteriores, mas porque recebem muito mais informações do que conseguem processar. E assim surge um problema que aparece também num projeto que eu criei lá no meu Instagram pessoal, que eu chamo de Recalculando. Muitas pessoas acreditam que precisam de mais tempo, mas será que precisam mesmo? Ou será que precisam de mais organização? Pense comigo. Quantas vezes nós dissemos que não temos tempos para rezar? Mas passávamos vários minutos ou até horas navegando pelas redes sociais. Quantas vezes dizemos que não temos tempo para ler, mas encontramos tempo para assistir dezenas de vídeos curtos? Quantas vezes dizemos que não temos tempo para conversar com a família, mas respondemos mensagens durante o dia inteiro? Talvez o problema não seja a quantidade de tempo, talvez seja a direção que damos a ele. E aqui eu quero trazer um exemplo muito bonito. São Carlo Acutis. Quando as pessoas falam dele, geralmente dizem que ele é o santo da internet. Mas eu não gosto muito dessa definição, porque Carlo não ficou santo por usar o computador. Ele ficou santo porque colocou a tecnologia a serviço de algo maior. Jesus era o centro da vida dele. A tecnologia era uma ferramenta. Ele utilizou seus conhecimentos para evangelizar. Criou conteúdos, organizou informações, divulgou os milagres eucarísticos, mas nunca permitiu que a tecnologia ocupasse o lugar que pertence a Deus. E talvez essa seja uma grande lição para nós. A tecnologia não é o problema. A questão é quem ocupa o centro da nossa vida. É Deus ou são as notificações? É Deus ou são os algoritmos? É Deus ou é a necessidade constante de aprovação? Porque tudo aquilo que colocamos no centro da nossa vida acaba moldando a nossa cultura pessoal.
e cultura é cultivo. Por isso, quando falamos de uma humanidade digital, a grande questão não é se teremos mais tecnologia no futuro. Nós teremos. A inteligência artificial continuará evoluindo, os computadores serão mais rápidos, os aplicativos serão mais inteligentes, as ferramentas serão mais eficientes, mas a verdadeira pergunta é: que tipo de humanidade estaremos cultivando junto com essa tecnologia? Uma humanidade mais ansiosa, mais isolada, mais dependente? Ou uma humanidade mais humana, mais presente, mais solidária, mais próxima de Deus? A internet pode ser um espaço de evangelização. As redes sociais podem ser esse espaço. A inteligência artificial pode ser uma ferramenta de evangelização. Mas nenhuma dessas coisas substitui a amizade, a família, a comunidade, os sacramentos, a oração, o encontro com Cristo. Porque existem coisas que simplesmente não podem ser terceirizadas. Não podemos terceirizar o amor, a amizade, a fé, a salvação da nossa alma. No final das contas, a tecnologia pode economizar nosso tempo, mas somente nós podemos decidir o que fazer com ele. Podemos gastá-lo ou podemos cultivá-lo. E aquilo que cultivamos hoje será aquilo que colheremos amanhã. Por isso, talvez a pergunta mais importante dessa série não seja o que é a inteligência artificial, nem a tecnologia está nos dominando. Talvez a pergunta mais importante seja: o que eu estou cultivando com a vida que Deus me deu? Porque a tecnologia muda, as plataformas mudam, os algoritmos mudam, mas a nossa alma continua sendo o bem mais precioso que Deus nos confiou. E cabe a nós cultivar. Um beijo, um abraço, que a paz de Cristo esteja contigo e o amor de Maria.